Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O tradicional jantar de final de ano da APA-Magis, a Associação Paulista de Magistrados, que ocorreu após 3 anos sem celebrações. A diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo dos candidatos eleitos pelo Estado no pleito realizado em outubro. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, doutora Maristela Basso. Fique conosco. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo diplomou na segunda-feira, dia 19 de dezembro, o governador eleito Tarcísio de Freitas, o vice Felício Ramute, além de deputados e o senador eleito pelo Estado nas eleições de outubro. A diplomação oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral. Ao todo, foram diplomados 94 deputadas e deputados estaduais, 70 deputadas e deputados federais. Tarcísio e o vice Ramute tomam posse no dia 1º de janeiro. Já a posse dos integrantes do Congresso Nacional será em fevereiro, enquanto os deputados estaduais assumem seus mandatos na Alesp em 15 de março. Olha, esse evento é um evento de festa, de comemoração, coroa a campanha tão difícil de todos esses candidatos que foram eleitos. Nós elegemos candidatos de vários partidos, que mostra a força do nosso processo democrático e mostra a força da justiça eleitoral, que cumpriu todas as etapas com muita lisura e eficiência. Tanto que nós chegamos nessa festa hoje bonita, que marca também o início do mandato desses candidatos e agora a responsabilidade é deles de exercer efetivamente, cumprindo as promessas que fizeram durante a campanha. Dia 3 de dezembro aconteceu o tradicional jantar de confraternização de final de ano da APA-Magis, Associação Paulista de Magistrados. Aproximadamente 1.500 pessoas compareceram ao importante evento que reuniu associados, secretários de Estado e autoridades do Judiciário, Executivo e do Legislativo. Em uma grande festa, realizada após o período mais grave da pandemia, os magistrados tiveram a oportunidade de confraternizar com colegas de todo o Estado, além de reunir a família para um momento de descontração. Para nós é um reencontro. Faz 3 anos desde a última festa, passamos num período complicadíssimo, superamos com galhardia e agora esse reencontro, as pessoas felizes de se encontrar, é isso que vai nos dar força para seguir, chegar em 2023 com toda a disposição. Aí para enfrentar anos que não vão ser fáceis não, mas que nos fizeram, já que esses 2 nos fizeram mais fortes, então a gente começa com muita disposição. Bom, este ano nós tivemos uma eleição nacional no Brasil, uma eleição, apesar de altos e baixos, foi uma eleição pacífica. A Justiça Eleitoral proclamou o resultado, como sempre, em prazo recorde. Essa proclamação oficial feita pelo Tribunal Superior Eleitoral pacifica o país, dada a credibilidade da Justiça Eleitoral, que se espalha por todo o país, não é apenas o Tribunal de Cúpula, que integra a Justiça Eleitoral, mas os 27 tribunais regionais eleitorais, os 2.500 juízes, os 4 milhões de mesários que representam os cidadãos brasileiros. Portanto, é uma instituição que dá muita credibilidade, dá segurança ao processo político, às eleições nacionais. Então, passado esse momento de uma certa, digamos assim, competição, de uma certa angústia até por parte dos candidatos, nós vamos entrar no ano que vem com um novo Poder Legislativo, um novo Congresso Nacional, novos governadores, novas assembleias legislativas, ou pelo menos renovadas, e um presidente da República que se elege pela 3ª vez. Enfim, os jogadores estão em campo e eu acredito que nós temos uma perspectiva favorável, interessante, porque as instituições brasileiras, pelo menos desde a promulgação da Constituição de
1988 realmente são estáveis, são seguras e, enfim, garantem que o país tenha o sucesso que merece. Com muita felicidade eu quero dizer que a nossa PAMAGES está fazendo 70 anos e desses 70 anos eu participo da PAMAGES há 40 anos como magistrado aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então eu vejo que todos os anos cada vez melhora o evento e aproveito, se me permite, para cumprimentar a nossa presidente Vanessa Mateus pelo belo programa que está bem desenvolvendo em prol da magistratura paulista e a magistratura nacional por consequência. Essa noite é uma noite especial porque ela celebra o retorno à confraternização presencial depois de 2 anos, um pouquinho mais de pandemia. As pessoas hoje estão muito mais confortáveis para esse encontro presencial, o que é muito importante para que esse contato pessoal nada substitui a isso. A expectativa para o ano que vem, o próximo ano é muito boa. A relação do Tribunal de Justiça com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa é excelente, realmente muito boa com o atual governo, com o governador Rodrigo Garcia, foi com Dória, com o Carlão Pinhatari na Assembleia Legislativa e com certeza será o mesmíssimo nível no próximo ano de respeito, independência e harmonia entre os poderes. O governador eleito é uma pessoa extremamente elegante e com certeza tudo vai reinar de forma absolutamente pacífica, independência e harmonia entre os poderes. O evento é importante, ele se realiza anualmente, é uma forma de confraternização de todos os juízes do Estado, e não só dos juízes, mas como vários representantes dos demais poderes, e é um congraçamento, porque a magistratura sempre se relacionou bem com todos os poderes e sempre exigiu o respeito desses poderes, como também respeitou esses poderes. E agora é um momento de final de ano, de balanço e de comemoração. Então esse evento é muito importante para o congraçamento de todos os juízes com as demais autoridades de outros poderes. Há muita expectativa com as mudanças de governo. Eu tenho dito que a magistratura brasileira, a associação, que é a promotora dessa festa, ela não tem opções políticas, a magistratura conversa com todos os segmentos políticos e, portanto, o relacionamento entre magistratura e governo do Estado, magistratura e governo federal será excelente, como tem acontecido em toda a mudança de governo, porque para nós a pauta prioritária é o Poder Judiciário e a democracia no Brasil. Estamos aqui homenageando a PAMAGES, 70 anos da sua existência, os magistrados que ao longo desses 70 anos ajudaram ela a fazer o melhor para o São Paulo, fazendo com que o nosso Estado fosse um Estado cada vez mais justo, cada vez mais desenvolvido, e os nossos parabéns, não apenas à atual diretoria, mas a todos aqueles que estão presentes ou os ausentes e que fizeram a PAMAGES chegar ao dia de hoje com tanta credibilidade e com tanto reconhecimento. Olha, hoje é uma noite de festa, não é? A magistratura reunida, a magistratura que tem uma função importante no Estado Democrático de Direito. E nesse momento de pós-pandemia é muito importante nós encontrarmos amigos, os operadores do direito, que sem dúvida nenhuma contribuem para o aprimoramento da democracia. Algumas pessoas até brincam comigo, dizendo que eu sou a locomotiva do judiciário. Mas eu faço isso com muito carinho e amor. Tenho um filho juiz, 2 primos desembargadores e, quando vim para São Paulo, ingressei no Largo de São Francisco. O meu grande sonho era ser juiz. Não consegui ser juiz, mas tenho orgulho de poder dizer: eu me considero um amigo e um defensor judiciário. Eu acho que essa reunião marca um reinício, digamos assim, das nossas atividades sociais, que são muito importantes também, que a PAMAGES também tem um papel muito importante nesse aspecto, porque o juiz trabalha muito, a verdade é essa, o juiz trabalha muito. Então essas oportunidades que nós temos de nos encontrar e nos congraçarmos são muito importantes, e a PAMAGES tem um papel fundamental não só na defesa dos nossos direitos, mas também no sentido de nos unirmos como colegas e amigos. Um congraçamento, estão aqui deputados, parlamentares, presidentes de partidos, todo mundo se congraçando com a magistratura e a magistratura indo atrás de todos eles. Porque é assim que se faz democracia, assim que se faz um grande país. O interrelacionamento entre todos, os órgãos de poderes, associações, sindicatos, tudo isso engrandece o Brasil.
É isso que nós precisamos, e pacificar a sociedade. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Maristela Basso, especialista em Direito Internacional, partícipe ativa de várias organizações internacionais. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Muito obrigado. Nos fale um pouquinho da sua visão sobre os desafios do governo eleito que assumirá agora em janeiro na esfera internacional. Bom, as perspectivas parecem muito alvissareiras, né? Primeiro porque nem começou ainda, o governo nem assumiu o novo governo, mas ele já, bem antes disso, já nomeou o responsável pela pasta, pelo Ministério das Relações Exteriores, já se cercou de assessores diretos que farão companhia para ele no gabinete de trabalho no Palácio em Brasília, com o olhar nas relações internacionais, e ele trouxe para frente do Itamaraty uma pessoa de muita experiência, que é o embaixador Mauro Vieira. Ele já participou de governos do PT anteriores como ministro das Relações Exteriores, é um homem que tem experiência à frente de uma pasta de responsabilidade como essa, e também é um homem que, como embaixador, esteve nos mais importantes postos no mundo, tanto na perspectiva internacional geral, Europa, Ásia, como também a América Latina. Então, as perspectivas são muito boas, porque o presidente que vai assumir já sinaliza a importância das relações internacionais, já sinaliza que pretende recolocar o Brasil no plano internacional, abre a porta pelo ambiental, isso é muito importante, e está trazendo gente para assessorá-lo nessa perspectiva das relações e da política internacional, de muita experiência e muita competência. Se tivesse que pontuar os principais pontos, quais seriam? Quando o novo presidente... O presidente eleito Lula. Sim, o presidente Lula, né? Quando ele sinaliza que ele vai assumir, e antes disso ele já passa uma agenda para o novo embaixador, o novo ministro das Relações Exteriores, e ele diz, olha, eu quero melhorar as nossas relações com a União Europeia, eu quero melhorar as nossas relações com os Estados Unidos, eu quero melhorar as nossas relações com a China, num primeiro momento. E imediatamente depois, né, quase que simultaneamente, para não dizer depois, em segundo lugar, intensificar as nossas relações com a América Latina toda, e especialmente com a América do Sul. Então, ou seja, com o Mercosul, isso é muito importante, porque ele sinaliza uma volta do Brasil para o mundo, né? Mundo na perspectiva da Europa continental, mundo Ásia, China, né? Mundo América, continente americano, ênfase América Latina, né? Então, ele na verdade diz, olha, o Brasil volta para o mundo. Nós sabemos que no governo que sairá, no governo que nos deixará agora em janeiro, era um governo que tinha abolido a expressão globalização e a expressão integração econômica, dos papéis do Brasil, dos papéis internacionais e também dos discursos. Então, ficava muito difícil considerar um Brasil um parceiro, um player, né? Quando esse país já sinalizava para o mundo que ele estava fora da globalização, ou seja, que não aceitava isso. Agora, trazendo todo esse cenário para o dia a dia das pessoas. Sim. Como é que isto
muda? Como é que isto reflete? Isto é benéfico, isso é maléfico? Qual a sua análise? Isso é muito importante porque quando se fala de política internacional ou relações internacionais, a gente pensa sempre nos grandes, né? As grandes empresas, os grandes investidores, eles vão se beneficiar das relações internacionais. Não, as relações internacionais beneficiam os pequenos, médios, micros. Por quê? Porque os grandes não precisam do Estado para asfaltar caminhos, fazer acordos internacionais, trazer investimentos. Eles fazem sozinhos. Claro que eles se beneficiam, mas tudo que um país fizer, tudo que o Brasil fizer no plano internacional, seja até mesmo com um continente um pouco mais pobre como a África, com um continente como a Ásia, ou Europa, ou o continente... Tudo que o Brasil fizer no plano internacional é para aumentar o patrimônio jurídico das pessoas comuns, sim, dos pequenos, meu, seu, da pequena empresa, da micro, da média. Nós precisamos apenas saber que isso foi feito e como é que nós nos beneficiamos do que está escrito naquele acordo. Muitas vezes um acordo internacional de livre comércio, bilateral, né, entre Brasil e Argentina, Brasil e Índia, Brasil e Paquistão, ou Brasil e Estados Unidos, não importa o tamanho do parceiro. Esses acordos de livre comércio ou de parceria de investimentos sempre são acordos que visam melhorar a vida das pessoas nos países envolvidos. Muitas vezes eles já são suficientes, é feito o acordo entra em vigor, né, nos países signatários, sim, no caso, ele entra em vigor no Brasil, o próprio presidente assina, presidente da República, e ele obtém a aprovação do Congresso Nacional e ele ratifica, promulga e publica no Diário Oficial, já está em vigor no nosso patrimônio jurídico. Sim. Nosso patrimônio jurídico já aumentou. O que nós precisamos saber é como gozar dos privilégios, dos benefícios que estão ali. Como chegar naquele fundo que foi aberto de investimento, ou como chegar no BNDES, ou no Banco do Brasil, ou em outro banco público ou privado. Como é que eu vou chegar àquele recurso que foi aberto pelaquele canal? Como se concretiza? Como é que se concretiza isso? Isso que pode ser difícil, não é difícil quando a gente lê o teor do acordo que saiu publicado no Diário Oficial. A gente costuma acompanhar os decretos que nascem, as leis que nascem do Congresso Nacional e não percebe a importância de ler também aqueles acordos internacionais que passaram pelo Congresso Nacional e que foram ratificados pelo presidente e que são decretos presidenciais, que estão ali como lei, e lei que se incorpora no patrimônio da gente, da pessoa, no minuto seguinte que é publicado no Diário Oficial. Isto traz, no mundo do dia a dia, traz oportunidade de novos negócios, traz investimento, traz recursos financeiros e oportunidades, tanto de importação como de exportação. Exatamente. É isso? É isso, porque o acordo, quando dois países ou mais, mas vamos falar de Brasil e um outro país, ou Brasil e um outro grupo de países como a União Europeia, quando eles se aproximam para fazer um acordo de cooperação, quando eles se globalizam, significa que o primeiro ato de aproximação entre países é celebrar um acordo de livre comércio, aquilo que a gente chama free trade. Esse acordo de livre comércio, o que ele significa na prática? Significa o compromisso daqueles países que estão fazendo aquele acordo de reduzirem as suas tarifas de comércio, os impostos que eles cobram, reduzirem a taxas comuns, sempre mais baixas do que mais altas, sempre para aquela taxa que é mais baixa, na perspectiva de zerar essas tarifas. Ou seja, do comércio entre aqueles países ser livre no sentido que não incidirá um tributo, não incidirá um imposto, não incidirá uma taxa quando esse produto passa de uma fronteira para outra. Ora, isso já é uma estrada asfaltada muito importante para qualquer produto. Agora, um dos marcos, e eu queria a sua avaliação, que deve mudar substancialmente será o aspecto da preservação da Amazônia, do Cerrado e assim por diante. No cenário internacional, como é que isto repercute em benefício para o Brasil e para o mundo? Isso é fundamental. O que acontece quando o Brasil ou qualquer outro, mas estamos falando do nosso país, ele se mostra desconforme a perspectiva
que as empresas internacionais e que os países estrangeiros têm relativa à nossa proteção ambiental. Sim. Ele afugenta investidores, ele afugenta negócios, porque ele precisa estar par e passo com as expectativas que os demais têm da nossa preservação ambiental, e essas expectativas estão em tratados, acordos internacionais, sim, que já foram celebrados. Então, não é uma expectativa que eu não sei o que as empresas estrangeiras, ou o que os Estados Unidos ou a União Europeia esperam do Brasil. Isso tudo está escrito em acordos internacionais. Então, é preciso dar cumprimento àquilo. Quando os demais países, ou as empresas, os investidores, olham para o Brasil e veem que ele não está cumprindo aquilo que ele se comprometeu, eles dizem, não dá para trabalhar com um parceiro que viola as regras, porque eu fico inseguro de trabalhar num país onde há possibilidade de violação das regras a qualquer momento. Então, isso afugenta investidor, isso afugenta o país estrangeiro, seja nos seus fundos de investimento, fundos públicos, fundos privados. Então, essa conversa de dizer eu sou um país soberano e faço o que eu bem entender, isso é muito ruim. Você até pode ser soberano, até pode fazer o que você bem entender, mas saiba que isso tem um custo. E o custo é o isolamento, o custo é não investir, porque uma empresa não virá para o Brasil, porque os investidores sairão dessa empresa se ela vir para um país onde não há regras de proteção ambiental, onde o ambiente não é protegido, onde há devastação, onde há queima de floresta, onde não há controle da madeira que é importada ou exportada. Então, essa conversa do passado, de eu sou soberano e a Amazônia é minha, ela é só uma conversa ideológica, romântica, porque, na prática, ela traz muitos empecilhos, muitos entraves, muitos problemas. E a pérola, digamos assim, a pérola, muito mais do que o rubi da coroa da nova administração, do novo governo, será o ambiente, né? Na sua avaliação, e a nossa última pergunta, que estamos chegando ao final do nosso tempo, você está otimista na relação internacional com o novo governo que assume a partir de janeiro, ou seja, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, deputados, senadores, o novo Congresso, a sua relação, como é que isto se projeta no mundo internacional na sua avaliação? Muito. Primeiro porque nós vamos ter um presidente que assume, que é um presidente muito estimado pela comunidade internacional, pela sua própria história, né? Um metalúrgico que se colocou na política e foi, lutou, quer dizer, ele é uma figura admirada, querida e prestigiada no contexto internacional. Isso é importante para ele ser recebido, para chegar nos lugares, né? Ele já chega de uma forma mais simpática do que administrações anteriores. Então, isso é muito bom. Ele também está se cercando de pessoas com muita experiência. E tem, como a gente destacou aqui, a perspectiva do clima, né? A perspectiva social, a perspectiva ambiental e a perspectiva da boa governança internacional como prerrogativas. Isso é muito importante. Então, eu estou bastante otimista, né, quando, na minha perspectiva do direito das relações internacionais, assume um chefe de Estado que diz o Brasil volta para o contexto internacional. E isso volta sem ideologias, volta sem cores, volta sem gostar desse ou daquele, né? Um chefe de Estado, ele não gosta, né? Ele representa um país, ele não tem que gostar desse ou daquele e nem ter esse ou aquele matiz político. Ele tem que nos representar todos na nossa multicultura, multivariedade de ideologias, de aspectos, e parece que é isso que vem pela frente. E reacender, as relações do Mercosul são muito importantes. Maristela Basso, nós queremos agradecer muito a sua participação, você que participa de várias organizações internacionais, que recebeu várias homenagens, nossos sinceros parabéns, agradecimento pela transmissão desse conhecimento acumulado e leve a mensagem da micro e pequena para todas essas organizações internacionais. Se Deus quiser. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. É Natal. Estamos comemorando a vinda do menino Jesus, o nascimento. Isto traz e que permita que seja bem-vinda a paz, a bênção divina nessa noite de Natal. E que essa paz duradoura, que se estenda por toda a família,
trazendo amor, felicidade, saúde, prosperidade, alegria. Mas não só nessa noite de Natal, que isto se estenda por todos os dias da nossa vida, que começa agora nesse Natal, nesse recomeço. Com isso, eu quero desejar a você, a sua família, um Feliz Natal e que 2023 traga tudo aquilo com que você sonha ou tudo aquilo que você deseja. Feliz Natal e obrigado por estar conosco.